Enquanto você trabalha, Brasília está pegando fogo e o que ninguém percebeu é que o contra-ataque ao sistema acaba de subir o tom de forma irreversível. Agora o que nós estamos vendo são as mais altas autoridades do Brasil, deputado, totalmente envolvidas com esse que pode ser considerado talvez o maior criminoso da história do país. Romeu Zema não apenas falou, ele protocolou o impeachment de um ministro do STF por envolvimento com o que ele chamou de possível maior criminoso do país. E se você acha que o alvo era o suspeito de costume, se enganou. O nome é Vorcaro. E gente aqui do mais alto nível da República, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, próximas desse senhor. Até a Globo, pela voz de Merval Pereira, deixou escapar o que a oposição mal notou. Olha, tem um diálogo do Vorcaro, que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? É. Agora, que pergunta é essa? É. Ele gostou do apartamento? Hã? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? A suspeita real de que Alexandre de Moraes teria recebido um apartamento de Vorcaro. E eu quero lembrar que nós do Partido Novo já propusemos, inclusive a semana passada, medidas para poder estancar essa pouca vergonha, essa podridão que parece que só aumenta aqui em Brasília. Hoje o Supremo está podre. Zema foi na ferida que mais dói. O Supremo está podre porque se tornou um balcão de indicações políticas. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. A proposta dele é clara e sem cortes. Primeiro, maioria do Senado é suficiente para abrir qualquer inquérito, qualquer investigação, qualquer pedido de impeachment. Não ficar dependendo de presidente omisso que tem o rabo preso. Esse é um dos pontos. Segundo, só nomear para o Supremo quem tiver 60 anos ou mais. Quem já atingiu uma maturidade, uma estabilidade na vida, que já teve uma carreira que será coroada com um cargo no Supremo. Queremos também acabar com as decisões monocráticas. Os parlamentares aqui votam, uma canetada do Supremo e está tudo desfeito. Acabar com as indicações de políticos e colocar apenas juízes de carreira que ascendem por mérito, não por favor. Zema avisou que esses intocáveis serão substituídos por brasileiros de bem. E é disso que o Brasil precisa, porque o brasileiro está cansado. É Brasília aqui vivendo na riqueza e o brasileiro vivendo na pobreza. São esses políticos, esses intocáveis vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. Eu tenho certeza, Cabo Gilberto, que em outubro a resposta será dada. Esses intocáveis vão ser substituídos pelos brasileiros de bem. E a reação de Gilmar Mendes foi a prova do medo, jogando a culpa em Bolsonaro enquanto o sistema treme. Se fala nisso porque o tribunal estava atrapalhando o governo Bolsonaro. Em que o tribunal atrapalhou o governo Bolsonaro? Fique até o fim, porque vou te mostrar como esse castelo de cartas está sendo desmontado por dentro. Mas como eles sobrevivem? Através de militantes como Miriam Leitão, que nem tem mais vergonha de dizer que a crise do Supremo é culpa de Bolsonaro. Mas por que isso? Natuza, a gente tem que lembrar que durante 4 anos, o então presidente Jair Bolsonaro, todos os dias, atacou o Supremo. E por que ele atacou o Supremo sempre, o tempo todo? Porque fazia parte do projeto do golpe de Estado. Primeiro eu destruo o Supremo, a reputação do Supremo. Depois eu vou e faço o golpe de Estado. É a inversão total da lógica para proteger o mecanismo. Bolsonaro avisou por anos que o STF estava extrapolando suas funções. Para a narrativa da mídia, avisar sobre abuso é atacar.
Entenda o mecanismo. É como se um ladrão entrasse em uma loja, a câmera filmasse o roubo e a Mira Leitão dissesse que a culpa é da câmera por ter exposto o crime, e não do ladrão. Mas os últimos acontecimentos dão à sociedade uma sensação de lama geral. E aí eu te pergunto, Miriam, a quem favorece essa sensação de lama geral e o que essa sensação obriga o Supremo a fazer? O então presidente Jair Bolsonaro, todos os dias, atacou o Supremo. Bolsonaro foi a câmera. A ação do Supremo é que joga o próprio nome deles na lama. Eles tentam quebrar a câmera para que você não veja o assalto ao seu futuro. A máscara caiu tanto que Gilmar Mendes desceu ao nível do ataque pessoal. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim. Fazendo chacota do sotaque mineiro de Zema para tentar diminuir o governador. Mas a resposta veio à altura. Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar Mendes? Porque o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. A simplicidade de quem tem humildade contra a arrogância de quem vive encastelado. Os togados parecem viver em uma realidade paralela, longe dos meros mortais. O exemplo maior dessa distância é o inquérito infinito das fake news. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. Gilmar admitiu que vai durar quanto tempo for necessário para garantir que o Supremo interfira em como as coisas são conduzidas, inclusive vigiando Nunes Marques e André Mendonça, que estarão liderando o TSE nas eleições. Eles querem ser os donos do destino da nação, mas esqueceram que milhões de brasileiros têm uma missão em outubro, mostrar quem realmente manda nessa história. Gilmar, Flávio, Zema, quem será? A resposta está na sua indignação. Vou te mostrar como que a mitologia conta sobre o Monte Olimpo explica exatamente o que essa elite de Brasília faz hoje, e você não vai acreditar na semelhança. Na Grécia Antiga, os deuses viviam no topo do Olimpo, cercados de néctar e ambrosia, totalmente indiferentes aos sofrimentos dos homens lá embaixo. Eles decidiam o destino dos mortais por capricho, castigando qualquer um que ousasse questionar sua autoridade suprema. Segundo a mitologia, Prometeu, um titã que criou a humanidade e protegeu os homens, foi castigado eternamente apenas por dar fogo ao homem, ou seja, o conhecimento. O que Gilmar e os ministros fazem hoje ao zombar de Zema e esticar inquéritos é agir como deuses mitológicos. Eles acreditam que estão acima da lei dos homens, olhando para o povo como seres inferiores que não entendem o sistema. Mas, assim como nos mitos, o excesso de soberba é sempre o que precede a queda dos que se acham divinos. O Olimpo de Brasília está cercado de privilégios, mas eles esqueceram de uma coisa: o poder não emana das togas, emana do povo. Zema, Nicolas, Eduardo, Bolsonaro, Flávio são os que trouxeram o fogo da verdade para iluminar o que estava escondido nas sombras do tribunal. Eles podem ridicularizar o sotaque, podem tentar quebrar as câmeras e podem agir como deuses intocáveis, mas a realidade bate a porta. A distância entre o luxo deles e a sua vida real é o que alimenta a mudança que ninguém vai conseguir segurar. Lembre-se da lição do Olimpo. Nenhum deus resiste quando os homens deixam de acreditar na sua divindade. O Brasil tem esperança porque agora nós vemos o mecanismo. A limpeza já começou e em outubro os mortais vão dar o veredito final. O que você escolhe? A arrogância dos deuses ou a verdade dos homens? Não se esqueça de dar o like, comentar e compartilhar. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.